Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como encaixar uma toalha no bastidor RE36B. O bastidor RE36B é o bastidor grande da máquina de bordar Janome MC550E. Esse bastidor é um pouco diferente dos bastidores comuns, porque ele tem um novo sistema de trava, de encaixe aí para você fechar o bastidor e prender o tecido. Vamos conhecer um pouquinho então de como a gente ajusta essa trava e quais as formas que a gente pode colocar a nossa toalha no bastidor. O bastidor ele é formado de moldura externa, moldura interna e gabarito. Além do bastidor, você recebe 8 clipes magnéticos, dos quais nesse encaixe aqui nós vamos usar 7. Nós vamos precisar de uma entretela tradicional de bordado, eu vou usar uma entretela rasgável, uma toalha, nesse caso eu vou usar uma toalha de rosto e um plástico celofane ou uma entretela hidrossolúvel. Antes de começar, vamos falar um pouquinho do gabarito. É importante a gente lembrar que no nosso gabarito, o gabarito ele é esse plástico aqui. Ele tem todas essas marcações, né, no corpo, então ele tem esse buraquinho aqui para eu poder retirar. E ele tem a área útil de bordado. O bastidor ele é maior do que o tamanho 20 por 36. O que é o 20 por 36? 20 por 36 é a nossa área útil, é o quanto eu consigo fazer de bordado, que é delimitada nessa área quadriculada aqui. Então toda essa área aqui tem o tamanho de 20 por 36, tá? Aqui eu tenho marcações da limitação da área, em essa linha azul escura em volta, e eu tenho as linhas centrais do gabarito. O gabarito me ajuda a posicionar a toalha para eu saber se ela está na posição correta para eu fazer o meu bordado. Então a gente sempre usa gabarito na hora de posicionar. E além disso, o gabarito ele ajuda a gente a visualizar na tela de edição, porque na tela de edição também tem esse quadriculado que a gente chama de grade. Essa grade, ela está marcada a cada 1 centímetro. Então facilita para você colocar o seu desenho tanto na área de edição, então você posiciona o seu desenho lá e aí você visualizar onde ele vai ficar na peça, no bastidor. Essa grade é a mesma grade que tem lá na sua máquina, tá? Então isso ajuda bastante, facilita bastante você a trabalhar com posicionamento, tanto na máquina quanto na peça aqui no bastidor. Então, num primeiro momento, a gente vai retirar a moldura interna e o gabarito e reservar para eu explicar um pouquinho da moldura externa. O que é importante a gente saber? Para eu retirar a moldura interna e o gabarito, eu preciso soltar as travas. Como nós podemos ver, o sistema de trava, ele é um pouco diferente nesse bastidor. Ele tem essa trava aqui, né, essa alavanca, e aqui a gente tem um parafuso. Essa posição é a posição fechada do bastidor, então ele está fechado, ele está travado. A gente pode ver que a abertura que existe aqui é mínima, né? Então eu não tenho nenhuma abertura aqui entre a moldura interna e a moldura externa. Essa é a moldura interna e essa é a moldura externa. Então eu não tenho nenhum vão aqui entre as duas porque eu estou com o bastidor travado, fechado. Quando eu faço a abertura, eu tenho 2 passos, então eu tenho uma abertura intermediária. Pode ver que eu já ganhei um pouco de abertura aqui, né? E um pouco de espaçamento aqui entre a moldura interna e externa, porque eu fiz uma abertura intermediária. E a abertura completa, que é abrindo. Você vê que a mola aqui também, ela já muda o quanto ela está tensionada, ela está mais aberta agora. Se eu vou fechar novamente para vocês verem a mola tensionando. Mais uma vez, ó. Aqui a mola vai fechando, ó. Abrindo, fechando. Se eu fechar totalmente, ela trava essa mola para a posição total fechada. Então, eu vou abrir. O bastidor, ele tem 2 estruturas dessa, uma na parte superior e outra na parte inferior do bastidor. Vocês estão vendo aqui a parte superior do bastidor. Ótimo, agora eu vou então retirar aqui a nossa moldura interna e o gabarito e vou reservar. Essa é a nossa moldura externa.
essa é a parte de fora do nosso bastidor. Então, nessa parte que a gente vai montar toda a estrutura. Mas para a gente preparar o material que vai encaixar aqui, eu preciso separar, reservar também essa moldura externa. Então, eu vou pôr aqui do ladinho, tá? Vou deixar aqui a moldura interna por cima e o gabarito que a gente vai pegar eles primeiro. E vou preparar então as minhas camadas. É importante lembrar que eu tenho que usar uma entretela sempre embaixo para estabilizar o meu bordado. Eu não posso bordar no tecido e preferencialmente nunca bordar sem uma entretela, uma estabilização, porque o tecido pode se movimentar no bastidor, ele pode sofrer alguma interferência de movimento e vai atrapalhar o seu bordado. Então é importante a gente usar a entretela. Vou reservar aqui o nosso celofane que a gente não vai usar no primeiro momento. Essa toalha, ela tem duas formas da gente bordar. Eu posso bordar o barrado da toalha ou eu posso bordar o corpo da toalha. O que é importante a gente saber? Se eu bordar o barrado, eu preciso saber que tipo de barrado é. Nesse caso, ele é um barrado plano e cheio, não tem uma trama aberta. Então, o tecido dele é bem estável, ele é bem fechadinho. Então, ele não apresenta aqui nenhuma abertura na trama. Então, isso é bem legal, é um tecido bem forte, bem estável para a gente bordar. Você pode prender a toalha para bordar no barrado ou para bordar no corpo. Dependendo do tamanho, do tipo da toalha, você vai escolher a posição para encaixar a sua toalha. Essa toalha ela é quase da largura do bastidor. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou posicionar ela aqui na minha entretela. Vou pegar aqui a minha moldura interna do bastidor mais o gabarito e vou posicionar sobre a minha toalha. Ela é praticamente do tamanho, né? Então, isso quer dizer que eu não vou conseguir bordar no corpo todo, né? No barrado inteiro de uma vez só. Eu posso, se eu for bordar algo que vá preencher completo aqui, eu vou precisar fazer em duas etapas. Nesse caso, eu não preciso, tá? Por quê? Porque eu vou simular que eu vou fazer um desenho aqui no centro. Se eu vou usar o centro, eu preciso garantir que todo o meu barrado, toda a parte que eu quero bordar, precisa estar dentro dessa área quadriculada, que é a área útil do bastidor. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu vou tentar deixar uma sobrinha de tecido aqui para me ajudar a prender no bastidor, é que a toalha ela é curtinha aqui na ponta. Então, eu vou alinhar de uma forma que todo o meu barrado esteja no gabarito, dentro da área útil e também eu ainda tenho uma sobrinha. Lembrando que é importante que dos lados direito e esquerdo, em cima e embaixo da nossa moldura interna, tem que ter sobra de entretela, tá? Como está acontecendo aqui. Aqui na lateral ela tá justinha, mas ainda assim eu tenho um pedacinho de sobra. Por quê? Porque ela vai precisar prender no bastidor. Se não tiver sobra, ela não prende, tá? Então é importante ter uma sobrinha de cada lado para prender na moldura externa. Então eu vou puxar aqui a nossa moldura externa e vou posicionar todo o meu sanduíche sobre a moldura externa. O que acontece aqui? Eu vou perceber que eu tenho, além da moldura interna, eu tenho a espessura do meu tecido, que no caso é uma toalha e é grossa. Então, eu não vou conseguir colocar agora de bate pronto, assim, direto. Então, o que eu preciso fazer? Com os meus, a minha trava toda aberta, tá? Eu vou ajustar o parafuso de aperto para abrir um pouco esta área, caso eu precise de espaço. Mas primeiro eu vou testar. Então, eu vou tentar encaixar. Ó, não tem espaço, tá vendo? Ó, não consigo pressionar para ela entrar todinha nessa abertura que eu estou. Então, vamos ver. Ó, aqui ainda tá sobrando um pouco para cima. Então, vamos fechar. Se der certo assim, eu não preciso mexer. Se eu precisar ajustar o parafuso, ó, é só eu abrir ou fechar aqui, ó, com ele aberto ou na segunda trava. Então, eu vou abrir um pouquinho, soltar um pouquinho a minha mola. E aí, vou fazer a nossa primeira trava. Esse primeiro passo, ele faz uma trava inicial.
aqui. Então eu não fechei direto, que é para eu poder fazer os ajustes que eu precisar de posicionamento da minha toalha. Se eu precisar fazer um ajuste fino, eu acho que aqui ficou um pouquinho mais para dentro do que ali a parte de baixo, então eu posso dar uma puxadinha, ajustar, verificar se tá toda ela travada. Gente, isso é muito importante, tá? Verificar que esse aqui tá bem alinhado, se ele tá todo encaixado, tá? Para depois eu fazer aqui também a minha primeira etapa. Fiz a minha primeira etapa aqui e aqui em cima. E aí, então, nós vamos para a nossa última etapa do travamento. Checou, tá tudo direitinho? Trava até o final. Certo? Então, agora eu tenho meu bastidor travadinho. Eu posso retirar, então, meu gabarito e eu já tô com a minha toalha presa. Para garantir que a minha toalha fique presa realmente, eu vou usar, então, os clipes magnéticos. Eu tenho um espaço aqui para colocar o clipe magnético para 7 clipes. Essa marcaçãozinha aqui de metal na lateral é onde eu vou encaixar os clipes. E ele vai funcionar porque aqui no clips eu tenho um ímã e esse ímã vai encaixar aqui e vai prender. Como eu estou com tecido grosso, pode ser difícil encaixar. Então, se você não conseguir, pode bordar sem. O ideal é colocar o clips para ele segurar a toalha no lugar e não haver movimentação nem soltar no meio do processo de bordado. Mas eu já vou adiantando para você, quanto mais grossa a toalha, mais difícil é encaixar esse clips. Então, depois que você encaixou os clipes, veja que é bem durinho mesmo, tá? Eles vão ficar bem travadinhos. A ideia é que eles fiquem bem presos para não haver a soltura aí da toalha no meio do bordado. Então é importante que a sua toalha esteja bem firme, bem esticadinha, para você aí não ter problema. Se você achar que ela não ficou tão esticadinha, você solta e recomeça, é importante, tá? Mas a forma de prender é essa. Essa seria uma forma de eu bordar sobre o barrado de comprido, né? Eu vou aproveitar o máximo da área aqui do meu barrado, uma vez que essa minha toalha é quase do tamanho do bastidor. Existe uma segunda forma de eu prender, que seria no corpo da toalha. Então eu vou soltar aqui os clipes. Abro o meu bastidor. Retiro a moldura interna. E eu vou montar agora a toalha de forma que eu vou usar o corpo dela para bordar. Então, o que eu vou usar agora não é o barrado. Então, eu vou posicionar o meu tecido onde vai ser o bordado sobre a entretela para eu poder encaixar no bastidor. Aí eu vou pegar novamente a minha moldura interna e o meu gabarito e posicionar sobre a área que eu vou bordar. Fazendo isso, tenho que me certificar novamente que eu tenho entretela do lado de fora, para a direita, para a esquerda do bastidor e na parte superior também. Então, eu tenho que ter aqui, ó, uma sobrinha de cada lado de entretela para eu poder posicionar essa espécie de sanduíche sobre a moldura externa. Então, vamos pegar aqui a nossa moldura externa e vou posicionar aqui. O que é importante eu me certificar nesse momento, tá? Se eu vou bordar sobre a felpa do tecido, eu tenho que fazer uso de uma entretela hidrossolúvel ou um plástico celofane, porque eu preciso estabilizar essa trama. A felpa do tecido, ela se movimenta conforme eu bordo. Então, se você verificar aqui, ó, conforme a gente borda, essa felpa, ela movimenta, ela sofre interferência. Quando a agulha entrar aqui, ela vai se movimentar enquanto a agulha borda, o que quer dizer que os pontos vão ficar falhados. Por isso, é importante a gente estabilizar essa felpa. A gente indica um plástico celofane fino,
ou uma entretela hidrossolúvel por cima. Hidrossolúvel por quê? Porque quando você lavar, ela vai dissolver na água. Ou termossolúvel, quando você passar com ferro, ela vai dissolver também. Mas o plástico, ele é uma opção barata e fácil de usar. Por que que geralmente se usa o plástico? Ele estabiliza bem e a parte que sobra dele, ele picota, né? Enquanto a máquina está bordando, então ela vai bordar, ela vai picotar. E depois as partes saem. E o que vai sobrar dele é muito pouco embaixo do bordado. Então não causa nenhum tipo de impacto aí no seu bordado. Mas a entretela hidrossolúvel faz a mesma tarefa, tá? Então você pode usar uma entretela hidrossolúvel sem problema nenhum, é até bastante indicado. E aí a gente vai usar, então, prender por cima. Caso o seu celofane não seja grande o suficiente para você prender no bastidor, a gente pode usar ele por cima na área do bordado, mas é importante ter cautela. Quanto mais presa no bastidor, melhor, tá? Então, nós vamos tentar prendê-lo aqui. Agora, a gente vai encaixar, então, toda essa nossa estrutura, ó, dentro da moldura externa. Novamente, igual a gente fez anteriormente, tentando aí fazer o encaixe. Se necessário ajustar os parafusos, a gente solta um pouquinho ou ajusta um pouquinho, tá? Nunca devo mexer no parafuso quando o bastidor estiver travado, tá? Não fazer isso. Eu vou mexer no parafuso quando ele estiver a um passo do travamento ou totalmente aberto, tá? Nunca, jamais mexer no parafuso com ele totalmente travado, tá bom? Então aqui, ó, eu vou colocar a meia trava, um primeiro passo da trava, para eu me certificar do posicionamento, se está tudo certinho. Aqui, ó, ficou um pouco para cima, então eu vou abrir novamente e eu vou pressionar. Não posso ter meu bastidor saindo, a moldura interna tem que estar totalmente encaixada na moldura externa. Certificou que tá bem encaixadinho, toda a moldura interna tá bem encaixada aqui na sua moldura externa, tá? Tá bem dentro aqui, ó, não tem sobra, não tá para cima. Aí você vai, então, realizar o seu travamento final. Você pode encaixar, então, os clipes magnéticos. Os clipes magnéticos, eles vão ser bem difíceis de encaixar por causa da grossura aqui do nosso sanduíche, vamos dizer assim. A gente tem toalha, aí a gente tem a moldura interna, o plástico, tudo isso atrapalha um pouco. Então você encaixa quais deles você conseguir, tá? Dependendo da espessura da sua toalha, tem alguns que vão ser bem difíceis. Por exemplo, esse daqui de cima é um dos mais difíceis de encaixar. Os da laterais, em geral, são um pouco mais fáceis. E aí você pode ir encaixando e ver quais aí você consegue posicionar de acordo com a sua toalha, porque dependendo da toalha, pode ser um pouco mais complicado de prender. Depois que você prendeu todos os seus clips, você tem certeza então que a sua toalha tá bem presa. Pode ver aqui, ó, tá bem esticadinho, então a minha entretela tá bem presa aqui e a minha toalha também. Aí eu posso colocar para bordar. Esse plástico, conforme a agulha for costurando, né, sobre a entretela, sobre o plástico e sobre o material, ele vai sendo rasgado, então os furinhos do bordado vão rasgando aos poucos, mas ele vai fazer aí a estrutura de estabilização que você precisa para bordar. Lembrando que também pode ser usado uma entretela hidrossolúvel. Então agora que você já prendeu os clipes, você pode levar o seu bastidor direto para a máquina de bordar e executar o seu projeto, lembrando de posicionar o seu desenho de acordo com o gabarito, tá? Para a gente também não posicionar da forma incorreta lá na nossa tela e bordar na posição errada. Espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado nenhuma dúvida de como prender a sua toalha, o seu tecido no bastidor. Qualquer dúvida, manda uma mensagem pra gente aqui no canal. Até a próxima, tchau, tchau e bons bordados!